Bem-vindo, leitor! Hoje eu vou te dar 5 motivos para ler a trilogia da família Del Valle. Que eu sou apaixonada pela Isabel Allende não é novidade. Aqui no canal você encontra resenhas falando sobre os livros que eu li dela, mas a minha paixão por essa autora é imensa. A Isabel Allende, para além de ser uma grande escritora, e eu falo isso sem falsa modéstia para ela, e nem por endesamento, nem romantismo, ela realmente é uma grande escritora. A trajetória de vida da Allende, qualquer dia eu faço um vídeo só falando disso, é de chamar a atenção. É uma pessoa ativa nas redes sociais. A sorte que eu tenho de ser apaixonada por uma autora e ela ainda ser ativa nas redes sociais, poder acompanhá-la, ela ainda está aí sã, lúcida, pra mim é de uma extrema felicidade. E sem contar que eu quero todos os livros dessa mulher. Mas o motivo desse vídeo é pra deixar de ajuda pra você que caiu nesse vídeo de paraquedas, porque quer entender um pouquinho da família Del Valle e saber a ordem que eu, pelo menos, acho coerente ler o livro. É claro que você pode ler esses 3 livros de forma separada, mas eu acho que para ter um aproveitamento da tua leitura, é muito legal que você siga uma certa ordem. Quando eu comecei a ler algum livro da Allende, foi no supetão. Filha da Fortuna me tirou de uma ressaca literária e eu amei. Depois eu li Casa dos Espíritos. Foi diferente, foi estranho. Tenho provas disso, resenha aqui. Recentemente eu terminei de ler Retrato Sépia, que eu me apaixonei de novo pela mulher. Eu sou o quê? Vou deixar a palavra aqui, dessa autora. Allende tem todos os elementos que fazem nós, mulheres, nos apaixonarmos, nos identificarmos com ela. E eu acho que do que ela lança mão é a identificação que a gente vai ter com as personagens e com a propriedade que ela coloca dentro da sua obra. Ok, ainda não te convenci? Fatores históricos. Na Filha da Fortuna, nós vamos conhecer Elisa Sommers e o pano de fundo desse enredo é a Califórnia na febre do ouro. No Retrato Sépia é a Guerra do Pacífico. Em A Casa dos Espíritos é o golpe militar e o momento revolucionário que está acontecendo no Chile em 1973. Uau, aí você diz, como é que tu sabe tudo isso? Li os livros, bebê. E depois de ler os livros, eu fui fazer uma pesquisa para poder entender tudo o que aconteceu. É claro que tem muito mais coisas sobre a Allende que vale a pena estar mencionando aqui, mas eu quero que você leia esta trilogia. É maravilhosa. Eu poderia só acabar aí, dizendo que é maravilhosa e que tu não vai se arrepender. Mas, além de tudo isso, nós temos o realismo fantástico dentro dessas obras. Ok, ele vai estar mais forte na Casa dos Espíritos, mas está lá. Uma das coisas que eu mais gosto na Allende é justamente essa facilidade de fazer personagens credíveis. Personagens que você facilmente ou reconhece em alguma mulher da tua família ou reconhece no teu dia a dia. Ainda não te convenci. Homens escrotos. Temos nesses livros. Personagens assim, principalmente na Casa dos Espíritos. O que é o Trueba, minha gente? O que é o Trueba? Ok, que eu entendi tudo que aconteceu com ele porque eu li os livros, mas o que vem a ser o Trueba? Eu ainda não consigo. Perdoe-me. Eu ainda não consigo. Em Retrato Sépia, a gente vai conhecer a neta da Elisa e por quem a gente vai ficar apaixonado. Fez algumas besteiras? Fez algumas besteiras, mas a gente vai entender as motivações dessas personagens. Em A Casa dos Espíritos, a gente vai conhecer a Clara, a Nívia, que eu me apaixonei por ela em Retrato Sépia. Comecei a gostar mais dela, comecei a entender, compreender a Nívia na Casa dos Espíritos. Além de ter como um ritual, sempre no dia 8 de janeiro, parar os livros dela. E eu acho isso genial. Uma das muitas coisas que eu gosto na escrita da Allende é o fato das personagens femininas não serem algo muito fora da nossa realidade. Ela consegue colocar nas suas personagens femininas, mesmo num período diferente, coisas que elas sejam humanamente possíveis. Então ela faz com que essas mulheres se superem, que a gente acompanhe esse crescimento dessa personagem ao longo do enredo. Você, nessas 3 obras, consegue acompanhar esses panos de fundo e que é enriquecedor. Você lê e aprende sobre a história de um país, sobre outras coisas que te acrescentam. O realismo fantástico que você vai ver melhor e sutil no último, que para mim é o último, mas que na verdade foi o primeiro livro lançado, A Casa dos Espíritos, da autora, mas que na sequência de leitura é o último livro. A gente vai acompanhar alguns personagens da família Del Valle ao longo desses 3 livros. O realismo fantástico da Allende, ele vai aparecer na Casa
Casa dos Espíritos, mas bem sutil, mas está ali. Além de começou a escrever muito tarde para uma escritora. E já escreveu de uma forma linda e maestrosa desse jeito, já criou essas obras. É verdade que a Casa dos Espíritos não teve reconhecimento no próprio país, teve reconhecimento merecido pela banca, né, da literatura, e só depois de algum tempo, onde a Allende ganhou um prêmio, foi que eles começaram a reconhecer o trabalho dela. A Allende tem diversos títulos aí no mercado. Eu até agora tenho 6 títulos dela físicos na minha estante, pretendo ter mais, mas o que eu quero com esse vídeo é que você dê a oportunidade de ler, se você ainda não conhece nada dessa autora, dê a oportunidade com essas leituras, com essa trilogia, que foi enriquecedora quanto mulher. A Allende toca no que é mais profundo no feminino, nos anseios, nas dores, nas vontades, no poder de se posicionar. Essas mulheres, claramente, a identificação é um dos motivos para você ler essa trilogia. Não tem como uma mulher ler essa trilogia e não se identificar com nenhuma dessas personagens ou se empatizar, não sei se existe essa palavra, com essas personagens. A identificação nos livros da Allende é muito forte. É como se a autora pegasse todos os nossos desejos, anseios, como eu falei, e colocasse em palavras dentro de uma história ficcional. É maravilhoso acompanhar todo o percurso das personagens aqui. Eu, claro, tenho a minha personagem favorita, quem me acompanha sabe que é a Elisa. A gente pode até dizer que alguns desses 2 primeiros na ordem de leitura são livros que poderiam, a grosso modo, ser um romance de formação, porque a gente vai ver a Elisa jovenzinha, crescendo na infância dela e acompanhando no segundo livro ela já mais velha, avó, e as escolhas que ela teve que fazer. Se você ainda tem dúvidas de ler ou não, ou começar ou não essas leituras, eu vou deixar aqui embaixo uma playlist das resenhas desses livros, com um alerta na resenha da Casa dos Espíritos, porque eu comecei a ler esse livro na ordem que não foi legal pra mim, pelo menos na minha experiência de leitura. Se não tiver problema pra si, segue. Mas pra mim teve problema. Eu li o último, eu falo até sobre isso no vídeo da resenha do Retrato Sépia, que eu li o Retrato Sépia como o último livro. Pra mim foi muito ruim, porque fez eu ter uma experiência horrível com a Casa dos Espíritos, que eu não sei que se eu tivesse lido a Retrato Sépia como segundo, se eu não entenderia mais ou menos a pegada e leria a Casa dos Espíritos. Eu sei que na ordem de publicação a Casa dos Espíritos é o primeiro livro. Eu acho que se você ler nessa ordem que eu estou orientando, talvez a experiência com o livro, com a Casa dos Espíritos, seja melhor. Não se assuste se você assistir a essa resenha da Casa dos Espíritos. Foi uma resenha que eu gravei a quente, eu tinha acabado de ler o livro e foi, assim, difícil pra mim. Eu achei que ia ser difícil por outros motivos, mas acabou sendo por motivos que eu não imaginava. Eu pretendo reler a Casa dos Espíritos agora com essa perspectiva, que eu sei que vai ser diferente. Agora sim, faz todo sentido algumas coisas que aconteceram ali. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi um vídeo que eu realmente procurei na internet pra poder entender melhor a família Del Valle e não encontrei, e tá aqui gravado justamente pra que, se te ajudar de alguma forma a te orientar, faça bom uso deles. Vou deixar aqui embaixo a playlist para esses livros e qualquer livro da Allende que eu vá ler a partir de agora, eu vou colocar dentro dessa playlist. Não se esqueça de dar um gostei, indicar esse vídeo para amigos que você sabe que gostam desse tema e se inscrever se você não é inscrito no canal. Nós temos vídeos 2 vezes por semana e lives aos sábados. Eu te vejo nos próximos vídeos do canal.